Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura 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 Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos, que nessa aula o Senhor Vishnu Krishna nos inspire, né? Estamos aí, faltando 6 versos para terminar, né, esse tema da explicação sobre o serviço devocional do capítulo 29, canto 3 do Srimad Bhagavatam. Tem sido bem relevante o entendimento, a explicação, né, dada pelo Senhor Kapila Deva, e que isso, né, todo esse conhecimento nos motive realmente a encontrar aquilo que temos que fazer em realidade nessa forma humana, usando assim essa ferramenta material, esse veículo que nos foi oferecido bondosamente por Deus ou emprestado para nós, junto com a nossa mente e inteligência, para formatarmos, né, a nossa mente de acordo com a ideia da criação de Deus. Todo mundo está voltando para Krishna, né? Quem está na forma humana já atingiu esse padrão de entendimento, de consciência, onde ele pode se comportar ou atuar nesse mundo material de uma maneira específica, onde ele vai purificar a sua mente e assim trabalhar para que no momento da morte a sua consciência esteja afinada com essa relação íntima com os pés de lótus do Senhor Krishna. Por isso devemos praticar, né, o serviço devocional a Deus até atingir esse ponto do serviço devocional puro, nesse estágio de pureza de serviço, onde compreendemos que a nossa forma humana deve atuar nesse sacrifício diário de rendição, de entrega a Deus com completa consciência e sabedoria, conforme nos explica o Bhagavad Gita. Vamos completar a missão espiritual dentro dessa energia material, que é uma escola criada por Deus para que recobremos a nossa ligação eterna e amorosa com Deus. Por isso, qualquer coisa que façamos nessa forma humana que não esteja relacionada com o divino em nosso coração, ou seja, qualquer serviço que façamos nesse mundo, cujo objetivo seja desfrutar ou cobiçar da natureza material, sem reconhecer que Krishna é o desfrutador supremo e o proprietário supremo, nos coloca como vítimas, né, desses modos da natureza, que se tornam nossos algozes ou carrascos, nos impingindo, né, a miséria, o sofrimento, esse sentimento de que algo está errado na nossa vida, né? Porque se você não está situado em Deus, em serviço devocional, a sua posição espiritual é inútil, né? Temos que acordar para esse ponto. Por isso esse capítulo 29, o Senhor Kapila Deva, o próprio Deus, está explicando. Assim como na aula passada dissemos, né, sobre o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. O próprio Deus, ele vem como Krishna, ensina
que devemos nos render a Ele, que Ele é Deus, certo? Nesse sentimento de serviço devocional ou atividades amorosas relacionadas a Ele. E aí, como as pessoas não compreendem muito bem o que é esse serviço devocional, Krishna ele vem como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, nesse sentimento supremo de Srimati Radharani, e nos dá o exemplo de como um devoto puro atua nesse mundo. Chaitanya Mahaprabhu veio nos ensinar o serviço devocional puro perfeito, já que ele estava agindo com a mentalidade de Srimati Radharani, que é a energia de amor e que é considerada também a devota, né, mais pura de Krishna. Radharani é a personificação do serviço devocional. E Krishna ele é tão misericordioso que ele veio dar esse exemplo na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna sempre nos ensinando de todas as maneiras, né? Se você não pode aprender pelas palavras de Krishna no Bhagavad Gita, o que é o serviço devocional, você estudando a vida de Krishna na forma de Chaitanya Mahaprabhu, você vai ter o exemplo direto do serviço devocional no nível supremo. E aí você se capacita a entender como você deve agir, né? Deus ele faz um papel assim de ser humano, né? Quando Krishna vem, ele cria essa ilusão de que ele parece um ser humano agindo, né? Então ele intercambia relações com essas formas humanas, que são formas materiais, né? Formas ilusórias, mas Krishna tem esse potencial de usar a forma absoluta dele para se relacionar dentro da sua potência interna com essas formas materiais condicionadas através, né, desse poder que ele tem. Isso é possível para Deus, porque Krishna ele nunca tem uma forma material, entende? Krishna é sempre absoluto, ele é a causa de todas as causas, mas mesmo assim, pela sua potência interna, ele consegue manifestar o seu aspecto absoluto completamente aqui nesse mundo material, parecendo assim um ser humano. Mas como vimos em aulas passadas, essa é a forma original de Deus. Aparentemente a forma humana, né, se parece com a forma de Krishna, mas Krishna não tem nada a ver com forma humana. Forma humana é criada, né, à imagem e semelhança da forma absoluta de Deus, mas do ponto de vista material, a forma humana é só uma forma igual a outra forma, como a do animal, da planta, entende? É uma forma onde a consciência está se desenvolvendo. E Krishna vem, ele faz esse arranjo transcendental, fala o Bhagavad Gita, né, com bastante, de uma forma direta, de uma forma bem simples para Arjuna, porque ele coloca a Arjuna em ilusão, assim como nós estamos em ilusão. E dessa maneira ele fala para Arjuna, né, tudo. A essência do Bhagavad Gita é render-se aos pés de lótus de Krishna em serviço devocional puro. Atingindo esse estágio com a forma humana, você não precisa mais voltar para esse mundo material ou continuar nesse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, de reencarnações, certo? Então Krishna fala, e se a pessoa não entende, ele vem como Chaitanya Mahaprabhu e exemplifica o que ele falou, né? Isso significa acharya, né? Acharya é a pessoa que fala a verdade e exemplifica essa verdade no mundo das aparências. Um espírito, quando ele atinge esse ponto transcendental, ou seja, quando ele está vivendo realmente em Krishna, na verdade absoluta, ele consegue manifestar assim como Krishna, só que no caso, né, esse espírito ele está
aparentemente associado a um corpo material, e ele usa esse corpo para mostrar às pessoas como se pratica o serviço devocional puro. Podemos observar Srila Prabhupada, né? Ele apenas vivia em serviço devocional puro. Porque a ideia é que quando você atinge o seu ponto transcendental, real, de existência, você não tem mais nada a fazer nesse mundo material. Você esquece, né, essa natureza do ego, do falso ego. Assim você não tem interesse em desfrutar da ilusão e nem possuir a ilusão. Esse sentido de eu e meu, ele é descartado, que são relacionados com o corpo material, com os modos da natureza. E aí a pessoa age completamente em consciência de Krishna. Certo? Por isso que diz que o mestre espiritual fidedigno, a alma pura, transcendental, ela age como Deus nesse mundo. É como se fosse Deus agindo nesse mundo. Dessa consciência, né, de Krishna. Há uma cooperação, um interesse mútuo entre essa alma e Deus, que é de passar esse conhecimento, que é iluminar o coração das pessoas, de criar as condições de experiência, né, humana, para que outro ser humano entenda que aquela alma pura, agindo de determinada maneira, está se qualificando para que, após a hora da morte, possa voltar para a atmosfera espiritual num corpo espiritual. Certo? Então, lá no mundo espiritual, onde está Krishna, Vaikuntha Loka, Dhamma, Vrindavana, a centelha divina tem um corpo espiritual. Só que nessa morada de Krishna não há diferença entre a centelha espiritual e o corpo espiritual, porque esse corpo, essa forma espiritual, é a manifestação assim, absoluta da centelha espiritual, vamos dizer assim. Da mesma forma, Krishna é a manifestação da pessoa absoluta. Não há diferença entre quando você fala Krishna e a forma de Krishna. Isso é absoluto. Assim como o santo nome de Deus. O nome de Deus não é diferente de Deus. Temos que entender, né, ter esse entendimento metafísico. Mas aqui nesse mundo material você está condicionado pelos modos da natureza material, que são as forças constituintes dessa energia material, que criam todas as situações ilusórias para que você acredite que você está acontecendo nesse mundo, nessa falsa identificação com o corpo material. Porém, na medida que você vai recebendo esse conhecimento, essa sabedoria, você vai sabendo, né, de uma forma mais profunda dessa posição presencial de Krishna no seu coração, na forma do Senhor Vishnu, supervisionando carinhosamente, amigavelmente as suas decisões. Para onde você quer ir, né? Krishna, ele que cria tudo para você. Esse corpo material, né? a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, tudo que está sendo mantido dentro da sua concepção, seja condicionada ou liberada, e isso está sendo feito por Vishnu, certo? Então você tem que entender isso. E aí, compreendendo que sua posição eterna é de servo amoroso de Krishna, você tem que entender que essa sua posição de servo é inevitável. Você nunca pode ser o senhor, né? Você pode ser o senhor da sua mente para usar a sua servidão a Deus da forma perfeita, certo? Mas servo, assim, sempre essa é a sua posição. Sanatana Dharma. O dever eterno de toda entidade viva é servir
Deus com amor tentando satisfazê-lo. E aí você tem essa consciência. Esteja no mundo espiritual ou esteja no mundo material, não importa. Quando você está com essa consciência, você deve agir com essa consciência. E agir com essa consciência significa, né, traduz-se por esse nome, serviço devocional. Quanto mais você está vivendo nesse mundo, rendido aos pés de lótus do Senhor Krishna, momento a momento, essa é a condição de pureza que você adquire. A sua mente já não fica mais condicionada. Ela está livre, liberta da influência dos 3 modos da natureza, quando você começa a viver a sua vida nessa disposição interna de não mais se esquecer daquilo que você é. Então você aplica a sua energia, tanto a material quanto a sua energia pessoal, como, né, uma energia superior, para como eu falo, cocriar com Deus nesse mundo. Cocriar, você cocria a realidade amorosa do serviço devocional puro a Deus. E aí você está livre, liberto completamente. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Liberdade significa que você ama a Deus sobre todas as coisas e segue, né, a sua justiça, a justiça divina, sendo manifestada no reino de Deus que está aqui agora no seu coração, onde a superalma está presente junto com você. Compreende? Porque é tão importante, né? A coisa mais importante é você saber disso. Porque não adianta você saber filosofia, não adianta você acreditar que Krishna é Deus. O acreditar, ele é mental, é teórico, mas o serviço devocional, quando praticado com amor e pureza, ele faz com que você viva em Deus. A sua mente começa a experimentar a realidade, né, divina, começa a perceber o espírito que você é. E automaticamente você se auto-percebe quando você percebe Deus como a fonte da sua existência, da sua consciência, do seu prazer, né, da sua tendência de querer viver eternamente nessa liberdade feliz de ser. Podemos gritar, né, ao mundo, aos ouvidos de todos os seres desse universo, né? Porém, Krishna diz que é muito raro uma alma que se rende a ele, porque está todo mundo realmente encantado, né? Maya é muito poderosa. Ninguém pode se libertar de Maya assim, né? Eu não quero me render a Deus, não quero praticar o serviço devocional, mas eu tenho esse conhecimento dos 3 modos da natureza, entendo como eles agem, né? O Bhagavad Gita explica muito bem isso, mas eu vou me libertar sozinho. Dessa forma, né? Caprichosamente você, com um tipo de falso ego espiritual, você tenta se libertar, né? Sei lá, através da meditação, ou de querer se fundir em Deus, se tornar Deus. Essas coisas assim meio absurdas que a mente pode nos proporcionar, né, dentro de do seu poder de imaginação. Mas Krishna vem e fala, não é nada disso. Você tem que se render a mim, não há possibilidade da alma espiritual se libertar sem estar rendida a Krishna e em serviço devocional. Através do serviço devocional, você purifica a sua mente de uma maneira ativa e prática. E purificando a sua mente, você dá abertura para que a pureza espiritual entre em sincronia com a frequência da sua mente que está rendida aos pés de lótus de Krishna, dando a possibilidade de Krishna se revelar para você. No Bhagavad Gita, Krishna está dizendo,
na medida ou na proporção em que você entrega a sua alma a mim, nesse sentido consciente de serviço, Krishna diz, eu me revelo para essa alma, porque ela está criando uma condição receptiva para entender o infinito, né? A alma é infinitesimal, ela é uma centelha espiritual da energia Brahman de Krishna. De modo que Deus tem esse poder de revelar o infinito ao finito, ao infinitesimal. Porém, Krishna, né, não pode se revelar completamente, mas a alma vai ter essa intimidade amorosa, onde ela vai compreender assim, completamente, né? Isso que se chama que a alma é Titi, plenamente consciente. E aí você se correlaciona com Deus no seu coração de uma forma completa, esteja aqui nesse mundo ou no mundo espiritual. É muito importante, né, estudar, é muito importante meditar. Temos que fazer isso. Tudo que você faz fora desse contexto da sua autorrealização espiritual, dentro desse despertar amoroso em relação a Deus, dessa aproximação onde você se conecta com Deus em seu coração, tudo que você faz sem ser isso não tem nenhuma utilidade para a alma que está passando nessa escola, planeta Terra atualmente, nessa forma humana de vida. A mente é que tem essas considerações, né? Que eu devo fazer isso, porque isso aí é que Deus gosta, ou se eu ser bonzinho nesse mundo, se eu for, né? Se eu for caridoso, né? Assim, toda essa ética mental que queremos criar uma autoimagem, de modo que pensamos na consideração divina em relação a nós. Se eu for bonzinho, se eu não for pecador, se eu seguir esse mandamento 1, 2, 3, 4, se eu fizer isso, certo? Mas você age assim na mente, porém não tem nenhuma ligação com Deus, assim, nessa realidade transcendental, porque você não pratica o serviço devocional. Krishna está falando isso diretamente no Bhagavad Gita para Arjuna, né? Arjuna, você não vai poder me ver assim como Krishna ou como Vishnu se você não praticar o serviço devocional imotivado. Isso aí está no capítulo 11, a forma universal revelada de Krishna para Arjuna. Temos que levar em consideração o tempo que temos ainda nessa forma humana, nesse mundo espiritual, para criar desse mundo material, né, para criar essa urgência. Se você se lembra que seu tempo, né, material está passando, e que esse tempo, como vimos no verso passado, nada mais é do que a manutenção do próprio Krishna, né? Esse tempo é Krishna fazendo acontecer os fenômenos da existência material dentro de uma percepção mental que é a divisão do eterno entre passado, presente e futuro. E aí você tem que usar essa percepção do tempo dentro do fenômeno no qual você está incluído, percebendo tudo através dessa forma humana, através dessa forma material que se constitui da parte física, emocional e mental, né? Mental, os seus pensamentos, usar essas ferramentas para criar a urgência de entender que, além de tudo isso, está você, o Espírito eterno, uma parte integrante de Deus. Tudo deve ser usado nesse mundo como um sacrifício diário para você se manter em consciência espiritual. A prática, né? A prática é autoobservação. Você não deve se esquecer de quem você é, qual a sua posição real, eterna nessa existência. De modo que, se você
se esquece de você, automaticamente Maia captura a sua mente e te encanta com os 3 modos da natureza material, e aí você começa, né, a filosofar, a se achar um indivíduo religioso, aí se envolve também em política, em relações, né, familiares, nacionais, até mesmo, né, universais. Esquece de quem você é. Você começa a viver numa espécie de sonho, de imaginação mais expandida, porém você não está assim vivendo aqui e agora naquilo que você é. E só assim, através desse treinamento, né, vida após vida, vamos chegando a esse ponto onde vai chegar uma hora, né, dentro desses fenômenos materiais, onde você vai estar fixo naquilo que você é. E o que você é? Né? Quem sou eu? Eu sou um servo eterno amoroso de Krishna. E dentro dessa energia material, eu tenho que atuar de uma maneira que eu jamais esqueça que eu sou um servo eterno de Krishna. Que eu devo servir a Deus. Quem é Deus? Krishna. Por isso eu pratico o serviço devocional nessa forma humana, que é qualificada por Deus em sua criação para fazer esse movimento de retorno a Ele, para a morada dele. Se você usa a sua forma humana para fazer planos materiais, para prolongar a sua existência dentro da energia material, enfim, se você mergulha nesse oceano de ilusão, querendo, né, os ideais de um possível mundo material melhor, com todas as tecnologias, com tudo mais, você está tornando a sua vida cada vez mais infernal. De modo que você tem que todos os dias, obrigatoriamente, se situar na sua posição como servo eterno amoroso de Deus e praticar o ouvir Krishna, cantar o santo nome de Krishna, falar sobre Krishna, lembrar de Krishna, meditar em Krishna, orar em Krishna, fazer amizade com Krishna, entregar tudo a Krishna, adorar a Krishna. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, preste-me reverências, porque eu sou Deus e eu estou aqui no seu coração agora, esperando a sua boa vontade há milhões e bilhões de anos. Por favor, acorde nessa forma humana de vida. Olhe à sua volta esse campo de ilusões que você está vivendo, se identificando com esse corpo material insignificante, temporário, que é sujeito a doenças, a velhice, à morte, essa morte que pode vir a qualquer instante. Saia dessa ilusão, situe-se em si mesmo, aproveita que você tem essa forma humana, aproveita essa sabedoria que, né, Krishna está falando, né, que eu estou te dando. Observa, estuda a minha encarnação como Chaitanya Mahaprabhu, observa como um devoto puro age, estuda os meus passatempos que estão no Bhagavatam. Cada encarnação traz uma realização maravilhosa para você se situar cada vez mais, né, nesse brilho da sua alma, do seu espírito. Faça esse esforço, essa austeridade, esse sacrifício. Exista em si mesmo para cocriar comigo, com plena consciência, a realidade espiritual, seja nesse mundo material, seja no mundo espiritual. Viva no reino de Deus, que manifesta, né? O reino de Deus manifesta a sua consciência espiritual. Busque a minha justiça, siga a lei, né? A lei de Deus significa que tudo é constituído, né? A constituinte, né? Fala assim, né? A lei de Deus são todas as ações favoráveis para que você recobre quem você é, para que você pratique a sua atividade da posição eterna em relação a mim, que é o serviço devocional,
e daí você vai ficando numa posição onde eu possa me revelar ao seu coração e que você possa voltar para mim. É isso que Krishna está falando, seja como Kapiladeva, Chaitanya, Krishna, Ramachandra, Nishinradeva, todos os devotos do Senhor Krishna, simplesmente pedindo de um jeito amoroso, né? Porque todos esses devotos puros que se relacionam com Krishna em seus passatempos mais sublimes, eles são almas do mundo espiritual, almas relevantes, né? Eles são o exemplo daquilo que nós vamos ser um dia nessa atmosfera feliz e eterna. Daí temos que considerar isso, né? E não ficar buscando filosofia e conhecimento assim romantizado de pessoas ditas intelectuais nesse mundo, que são pessoas completamente ignorantes, que desprezam a consciência de Krishna, a consciência divina. São falsos egos tentando endeusar as suas próprias vidas através de uma intelectualidade orgulhosa. Essa soberba, né, que não só está no campo religioso, mas político, social e, enfim, todos os campos da existência humana estão condicionados, contaminados por essa falta de espiritualidade. Se em todas as áreas humanas as pessoas exercessem o serviço devocional para Krishna, o serviço devocional puro, nós teríamos uma sociedade perfeita, porque toda alma entenderia, né? Krishna está me usando aqui na política como um servo amoroso dele para eu administrar a sociedade de tal maneira que todo mundo, né, lembre da sua posição real e se ocupe, de certa maneira, de acordo com as suas qualidades influenciáveis dos modos da natureza. De modo que assim eram os reis santos, né? Quando Krishna, na batalha de Kurukshetra, por exemplo, depois de tirar todos os demônios do poder, né, ele colocou Yudhishthira Maharaj, um rei santo. Nenhum apego, né? Yudhishthira Maharaj não tinha nenhum apego por nada material, ele era um devoto puro de Krishna. E administrou todo o planeta Terra de maneira exemplar. Porque ele estava fazendo serviço devocional na área política. E aí todos os ministros de Yudhishthira Maharaj eram brahmanas, pessoas que administravam com ele a sociedade nesse sentimento espiritual. Essa é a sociedade perfeita, né? E aí os vaixas, os comerciantes, né, tinham os seus lucros, porém eles trabalhavam não com esse sentimento de se enriquecer, assim, ficar bilionário, entrar numa revista assim, onde cada um prova que é mais rico que o outro. Simplesmente eles tinham uma vida simples, né? Havia uma cultura de troca e eles produziam com esse sentimento: estou servindo a Krishna aqui como um comerciante para saciar, né, a sobrevivência das pessoas, para que elas tenham mais conforto em seguir, né, a vida espiritual. Não é como hoje, né, que os demônios querem matar as outras pessoas de fome, e uma pessoa com fome ela não pode pensar em se render a Krishna, a Deus. Então é uma forma, né, que os demônios usam para exterminar a vida espiritual. E aí a pessoa com fome já não tem consciência espiritual, acaba condenando Deus, acha que Deus é mau e que Deus não poderia deixar eles ficarem dessa maneira, né? O chamado aflito, né? O capítulo 7 do Bhagavad Gita, né? Que Krishna fala: o aflito se volta para mim. Mas não nesse sentido que Krishna está falando do serviço devocional puro. Todo mundo que está nessa cultura, nessa sociedade que não tem a centralização em Deus, onde todo mundo vive em serviço devocional, em deveres ocupacionais em relação a Deus,
É uma sociedade caótica, uma sociedade onde os Shudras, a classe mais baixa de tendência mental, passa a exercer o controle, os cargos oficiais. Shudras, né? Pessoas que são abaixo de Shudras estão atualmente governando o planeta. E pessoas assim não têm interesse em Deus. Por isso que eles querem destruir a religião do planeta. Porque eles são deuses. Eles querem assumir essa posição. No nível, né? É algo assim hipnótico, né? O poder corrompe completamente o coração daquela entidade viva e ela está criando o seu destino infernal. Todas essas pessoas vão... Imagina, é nível coletivo. Você governar de tal maneira insensível que você permite a morte das pessoas, né? Todo mundo assim, passando fome, ou todo mundo vivendo em condições miseráveis, só para você deter aquilo que você acha que é o poder, que é o desfrute, as festinhas, né? As bebidas, as drogas, viver nesse meio assim, escuro, realmente demoníaco, onde as pessoas começam a fazer culto para certas entidades sinistras, e aí é todo esse pacto, né? Pacto de entidades invisíveis e visíveis que são manifestações que atormentam a população. Isso que temos que entender, né? Krishna ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então Krishna vem bondosamente, assim, imagina Deus vindo e pedindo para todo mundo, rendam-se a mim. Vai chegar um tempo que Krishna fala, né, que ele vem como Kalki, montado em um cavalo branco, nessa Kali Yuga, com uma espada, e ele vai cortar a cabeça de todos os demônios. É isso que Krishna vai fazer como essa encarnação de Kalki, nessa Kali Yuga. Tirar esses demônios todos do poder de novo, assim como ele fez como Krishna, porque como uma escola pode prosperar, né, a escola terra, que existe, né, nesse sentimento de dar à humanidade a evolução espiritual, se todo mundo está se autodestruindo, se degradando, desconsiderando o corpo do planeta Terra que está nos abrigando nessas formas humanas. Temos que repensar tudo isso. Temos que instalar a consciência divina e espiritual na humanidade, na política, na ciência, usar a tecnologia de maneira inteligente para todo mundo ter facilidades, para não ter que ficar que nem um louco, assim, vivendo apenas escravizado para trabalhar. Porque se a tecnologia cai na mão de demônios, é apenas para eles terem mais uma ferramenta para controlar a humanidade, controlar tudo, né, à sua volta. Esse falso ego supremo, ao máximo. Krishna, ele não fica nem um pouco satisfeito. E em função disso, vamos ler o verso de hoje, né, o verso 39, que você vai entender exatamente tudo que eu falei através desse verso aqui atual. Então, Kapila Deva está falando para Devahuti: ninguém é querido pela suprema personalidade de Deus, nem ninguém é seu inimigo ou amigo, mas ele dá inspiração àqueles que não o esquecem e destrói os que os esquecem. Entende? Krishna é Krishna, ele é autossuficiente, ele não precisa do agrado, assim, desse agrado de ninguém, ele é autossatisfeito. Deus é felicidade infinita, a fonte de toda alegria, de todo prazer, de toda existência. Então ele é completo, assim. Então, Deus, ele não tem preferências, né? Aquele cara lá é um devoto puro de Krishna, então Krishna prefere aquela alma, né? Não é assim, Krishna não tem preferência. Quando você se torna um devoto puro de Krishna, você simplesmente está se situando na posição real.
Se você fizer isso, você se torna feliz, fica em paz, manifesta amor nesse mundo, entende a sua própria existência, ou seja, você se integra com a realidade divina e vive a vida que você tem que viver, porque você é eterno. Não tem como você, eu vou matar o meu corpo material, vou me suicidar, mas você vai continuar, você não é o corpo. A maior burrice que existe nesse mundo é uma pessoa se suicidar, tentar fugir do mundo material ou escapar, né, daqui através da morte física. Isso é a maior burrice, porque você é o espírito, você é eterno, e se você faz uma ação dessa contra você mesmo, você cultiva uma situação infernal. E aí você vai ter que voltar, e vai ter que voltar tantas vezes até você entender que você é um espírito, que você é um servo eterno de Krishna, e que a única saída dessa ilusão, dessa existência material que tanto atormenta todo mundo, já que ela tem essa qualidade, né? Mrityu Loka, que é o lugar da morte. Não tem como você fugir disso. E aí a porta de saída é você se situar naquilo que você é. É tudo que Krishna e os mestres de amor, né, que vêm a esse mundo estão nos explicando. Você não precisa abandonar o seu corpo para se situar naquilo que você é, né? Tem gente que pensa assim, depois da morte, aí eu vou cultivar o espírito lá do outro lado. E lá do outro lado, isso aí é uma imaginação da sua mente. Lá do outro lado é outro fenômeno, né? É outro tipo de sonho, de enganação, da influência da ilusão. Você tem que se realizar aqui e agora. Aqui e agora, não importa. Certo? Então, quando você está nessa forma humana, tudo que Deus faz é perfeito. Então, se Ele criou essa forma física atual, essa forma física contém todas as outras dimensões. Todos os outros corpos estão interagindo com essa forma humana, de uma forma completa, com todos os elementos: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego. Tudo está aí. Tudo está aqui e agora. Você só tem que tomar a atitude de entender isso. Que eu só posso sair dessa ilusão, dessa matrix, se eu me render aos pés de lótus de Krishna, entendendo, né, que Krishna é Deus, e através dessa rendição eu vou despertar o meu amor Bhakti por Krishna, por Deus, e através do desenvolvimento desse amor, Krishna se revela para mim, porque esse amor purificou a minha mente. Eu já estou saindo do estado condicionado de encantamento mental e vou assumir a minha posição real, que sempre foi a minha posição. Não há outra posição a não ser você praticar o serviço devocional. E quando você está nessa posição, então você está qualificado a não precisar ficar mais aqui. Por quê? Porque você escolheu Deus. Você decidiu voltar para a sua condição original de ser. E daí você começa a usar a sua vida material em seu benefício próprio, existencial, espiritual. É isso que temos que entender, não há dificuldade. A dificuldade é que as pessoas são preguiçosas. Elas estão no modo da ignorância. Deixa tudo para depois, para outra vida. Ela não entende que cada dia é uma manifestação da vibração própria dela, não é que cada dia é um dia a mais. De modo que você tem que acordar pensando em Krishna, vivendo como um devoto de Krishna, adorando. Aí quando você vai dormir, né, o seu corpo material vai dormir, você continua pensando em Krishna, aí o corpo descansa e você, naquilo que se chama o outro dia, nada mais é do que o espírito manifestando novamente, através da forma física, esse fenômeno de expansão de consciência que se chama o mundo que interage, né, o campo de atividades que interage com o corpo material. Krishna está ensinando isso no Bhagavad Gita, nesse canto 3 também. Kapila Deva explica tudo isso, porque Kapila Deva ele é a personalidade suprema que explica essa diferenciação de espírito e matéria. Temos que estudar o canto 3, se você quer saber
o que é esse mundo material, o que é o espírito, né? O que é a matéria. Forma humana significa que você é um cientista da alma. Você busca a ciência espiritual. E isso é serviço devocional. Serviço devocional é compreender tudo, né? O serviço mesmo em si tem que ter esse sabor do amor a Deus. Não existe você fazer serviço a Deus. Como é que você vai servir a Deus sem amor? Não é possível o serviço devocional ter o elemento interesse material, onde você usa Deus para Ele ser o seu fornecedor daquilo que você quer materialmente. Entende? Por isso que Krishna, no começo dessas nossas explicações, está falando que o serviço devocional com esse interesse material é um serviço influenciado pelos modos da natureza material. É classificado assim, mas não é o serviço puro. O serviço puro é você se render a Deus completamente, sem nenhum interesse. Não interessa se meu corpo material está bem, se está mal, se está doente, se ele está numa condição miserável, se ele está numa condição opulenta. Não importa. Não importa que você está situado no espírito, num aspecto transcendental, e você segue acima das condições de fenômenos da energia material ou do karma, né? Você vai além do karma. Aí você deixa o seu karma acontecer. O que está frutificando nessa sua existência atual é o que você cultivou, seja em ignorância ou em sabedoria. Se você está se rendendo a Krishna, se você está buscando a vida espiritual, né, esses méritos de consciência que você vai tendo, significa que em vidas passadas você cultivou isso. Estão se manifestando nessa vida. E tudo que você cultivou materialmente em ignorância também está se manifestando agora. Às vezes a pessoa é um devoto puro, né, se torna um devoto puro, mas karmicamente ela, em relação ao corpo, ela vai colher coisas negativas. Mas isso não está afetando diretamente a alma, porque ela não está nisso. Ou de outra maneira, a alma é um devoto puro, mas está recebendo toda a opulência. A pessoa mais rica do planeta, mas ela não está inserida nesse fenômeno também. Ela se libertou tanto da miséria quanto da opulência, da honra e da desonra, da crítica e do elogio. Ela está acima de todas as considerações mentais, emocionais ou materiais, físicas. Certo? Não tem como eu falar de uma forma mais simples do que isso. De pedir para você que desperte agora, enquanto você está recebendo essa informação, e que você procure viver cada dia rendido a Deus. Todos os dias ouça sobre Krishna, cante o nome de Krishna, se associe com devotos que estão avançados na consciência de Krishna, pratique, né, junto com os associados, né, espirituais, o canto do nome, adore as deidades nos templos, né, sempre que possível. Faça da sua casa um local sagrado, onde você possa fazer reuniões, né, chamadas, né, Namahata, por exemplo. Você pode reunir uns amigos para falar o Bhagavad Gita, ou para ouvir a palestra de alguém que você ache interessante, que possa instruir, né, de forma que você está cooperando com Deus nesse processo de espalhar a mensagem dele e também purificar o planeta, né? Enquanto as pessoas estão ignorantes, né, estão manifestando vibrações pecaminosas, vibrações pesadas, né, vibrações mentais que estagnam a energia espiritual, você está ancorando a energia espiritual quando você assume essa rendição a Deus, e aí você começa a ser um dínamo expansor de frequências que no plano invisível vai estar ajudando muitas pessoas, porque somos integrados como espíritos dentro desse Espírito Supremo que está dentro de todo mundo.
E de alguma forma, se você também está vibrando espiritualmente, Krishna vai trazer pessoas para ouvir, né, aquilo que a autoridade suprema tem falado. Tudo está sendo arranjado por Krishna. Nesse momento você está ouvindo essa aula porque Krishna no seu coração está ativando uma energia porque você desejou isso. Mesmo que inconscientemente você está aqui, não é por acaso. Acaso quer dizer sem causa, né? Não tem uma causa. A causa é que você, de alguma forma, vibrou essa necessidade de obter um conhecimento espiritual. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, a partir do ponto frequencial da intensidade daquilo que você está gerando através do seu espírito, da sua mente, das suas emoções. Esse é o segredo de criar uma vida perfeita. Você tem que estar de acordo com a verdade que você quer. Você tem que ser a verdade daquilo que você quer manifestar como realidade dentro daquilo que se chama o seu mundo, onde está situado a sua forma humana. Então, aqui nesse verso, ninguém é querido pela Suprema Personalidade de Deus, nem ninguém é seu inimigo ou amigo. Inimigo e amigo são considerações mentais. Krishna é espírito absoluto. Ninguém é amigo de Krishna, ninguém é inimigo de Krishna. Todo mundo é servo eterno, amoroso de Krishna. Ser um servo eterno de Krishna está além dessas condições de ser amigo ou inimigo de Krishna. Ok? Mas dentro de um aspecto transcendental, se você faz de Krishna o seu amigo, significa que você entendeu sua posição eterna e age em benefício próprio, vivendo nessa conexão de tentar satisfazer o Senhor Supremo. Isso é, vamos dizer assim, a verdadeira amizade, né? Verdadeira amizade significa amar a Deus. E inimizade significa que você rejeita a Deus, do ponto de vista da alma individual. Mas para Krishna, tanto faz se alguém o rejeita ou se alguém o ama, no sentido absoluto. Mas aqui nesse verso, ele, depois de falar que ninguém é seu inimigo ou amigo, ele fala assim, mas Krishna dá inspiração àqueles que não o esquecem e destrói os que o esquecem. Certo? Então essa inspiração de você estar falando de Krishna, lembrando de Krishna, essa força, essa avidez que começa a nascer no seu coração, porque você realmente quer reassumir a sua posição real, Krishna de dentro do seu coração como a super-alma, ele começa a atuar. Porque Deus quer isso, Deus quer, Ele te criou espiritualmente para você reciprocar amor com Ele. Temos que sair dessa mentalidade relativa, né? Ah, Krishna gosta de mim, eu sou amigo de Krishna. Não é assim. A partir do momento que você se torna, entra nessa plataforma do serviço devocional, você é absolutamente amado por Krishna e Krishna, né? Você é um amante de Krishna. Essa plataforma, né? Maravilhosa, assim, é algo muito mais do que amante, amigo, amado, é você viver no amor de Deus. Você vai entender isso quando chegar lá, né, nesse ponto. Então, Cristo não está falando aqui, eu dou inspiração àqueles que não me esquecem. Eu me revelo proporcionalmente àquele que se rende a mim. Qualquer um, pode ser um assassino, uma pessoa que há 2 meses atrás era um ateísta, era inimigo de Krishna, e aí se ele se rende a Krishna, imediatamente Krishna age. Porque não depende da mentalidade que você tem em relação a Deus, mas a entrega, a rendição daquilo que você é aos pés de lótus de Krishna. Por isso é prático, tem que ser prático, tem que ser atividade onde você estiver, você tem que agir como o espírito. Esse corpo material aqui, o físico, ele é uma expressão final do espírito, assim como a flor é uma expressão da planta, da raiz. Então você, sendo a raiz, expressa essa flor humana
e você tem que manifestar a fragrância do amor a Deus. Isso só acontece quando a raiz se rende a Vishnu, a Krishna, que está dentro do coração, que representa essa terra na qual a sua raiz é uma parte integrante, como todas as outras raízes que estão se manifestando, né, em flores diversas nesse jardim divino. Todo mundo se configurando como uma flor específica, única, no jardim fragrante, cheiroso, aromático de Deus. Tente meditar nisso, que é muito interessante. Então, Krishna, ele sempre vai estar atuando, supervisionando, mantendo a vida de um devoto puro, de maneira que ninguém pode compreender, ninguém pode fazer mal a um devoto puro se Krishna protege, certo? E ninguém pode impedir que um devoto puro abandone seu corpo se Krishna quiser. Krishna, ele tira a pessoa daqui e ele mantém aqui de acordo com os seus planos, com o que ele acha assim ideal, né? Tudo, renda-se a Krishna, deixa ele atuar na sua vida. Ele vai te inspirar, momento a momento. E aí, o último fala que Krishna destrói os que o esquecem, né? Como tivemos falando aqui anteriormente, os demônios, né? Aquelas pessoas que não só esquecem Deus, como criam uma condição caótica, social, onde eles pretendem instalar o ateísmo, onde querem escravizar todas as pessoas, manterem as pessoas com fome, doentes, exterminando assim boa parte da população para que tenham o controle completo sobre tudo e sobre todos. Isso é a natureza demoníaca. Vamos ler lá o capítulo 16 do Bhagavad Gita, para entender como é o coração dessas pessoas, sem nenhum sentimento, sem nenhuma sensibilidade. Pessoas que estão caminhando rapidamente para a situação infernal após a morte física, né? Eles acham que não há outra vida além dessa física aqui, então eles vão se dar muito mal. Assim como uma pessoa que se suicida também acha que vai ficar bem do outro lado, vai para condições infernais. Porque é tão simples, renda-se a Deus e siga a sua vida. Seja um Vaishnava, um devoto puro, não um demônio, um Avaishnava, uma pessoa ridícula. Mas cada um escolhe o que quer dentro desse mundo. O conhecimento está aí. O conhecimento existe para os demônios e para as pessoas, né, interessadas, curiosas em entender suas posições. E principalmente existem os devotos de Krishna avançados em realização, que vivem nessa verdade de Krishna e que realmente vão passar, né, a autoridade por si mesmo, pela sua própria vivência. Por isso eles são chamados acharyas, as pessoas que vivem pelo exemplo do que pregam, certo? Vamos levar em consideração tudo isso e nos situar imediatamente em serviço devocional. Então, Krishna, ele não é bom nem é mal. Ele é bom, ele dá inspiração àqueles que querem despertar o amor a ele, né? E ele destrói aqueles elementos nocivos que simplesmente estão atrapalhando as outras pessoas de evoluir, criando sistemas demoníacos no mundo para tirar a espiritualidade. Tudo tem um limite, né? Imagina, Krishna criou essa escola terra para que viéssemos aqui e aprendêssemos a evoluir, progredir, né, nesse ponto espiritual, e vem uma cambada de pessoas aí com ideias de falso ego assim, supremas, rejeitando Deus e fazendo mal para outras entidades vivas. Assim, Deus ele não aceita isso, assim, certo? Por isso ele envia catástrofes para o mundo, ele pode fazer o que ele quiser. E aí essa destruição é altamente benéfica, né? Aí esses demônios vão para outros estados primitivos de existência, para sofrer, né, em estados infernais, volta até como seres minerais, assim, se Krishna quiser, para recomeçar de novo a escola dentro das formas, porque eles não aprenderam nada. Chegaram ao ponto humano que é para se render a Deus e
estão usando assim, da forma mais perniciosa as suas existências para prejudicar todo mundo. Não é assim que funciona a escola de Deus, certo? Então vou terminar aqui falando o significado de Srila Prabhupada, que é um significado pequeno. O esquecimento de nossa relação com o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é a causa de nossos repetidos nascimentos e mortes. A entidade viva é tão eterna como o Senhor Supremo, mas devido a seu esquecimento, ela é posta nesta natureza material e transmigra de um corpo a outro. E quando o corpo é destruído, ela pensa que também é destruída. Na verdade, este esquecimento de sua relação com o Senhor Vishnu é a causa de sua destruição. Qualquer pessoa que reviva sua consciência da relação original recebe inspiração do Senhor. Isto não significa que o Senhor é inimigo de alguém e amigo de outrem. Ele ajuda a todos. Aquele que não se deixa confundir pela influência da energia material se salva, e aquele que se deixa confundir é destruído. Disse, portanto, que Harim Vina na Istrim Taranti, ninguém pode ser salvo da repetição de nascimentos e mortes sem a ajuda do Senhor Supremo. Portanto, é dever de todas as entidades vivas refugiar-se aos pés de lótus de Vishnu e assim salvar-se do ciclo de nascimentos e mortes. Já Srila Prabhupada. Entendeu? Então é isso mesmo, é você que está escolhendo. Você quer continuar aqui em ilusão, sofrendo, se lamentando, com medo de tudo, de todos, no sistema demoníaco, né, que estamos vivendo em Kali Yuga, ou você quer sair dessa condição existencial onde não há nenhuma felicidade, né? Aqui o que se considera prazer é simplesmente o alívio de algum sofrimento. Quando você não está sofrendo, aí esse alívio por alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, você julga que é uma espécie de prazer, de felicidade, mas logo depois volta tudo de novo, porque a natureza da energia material, a ação de Maya, é perturbar a entidade viva que não quer viver em sua posição real como servo eterno, amoroso de Krishna. E quando você se rende a Krishna, pratica o serviço devocional, imediatamente, né, Krishna vai te ajudar de dentro do coração. Não pense que você está sozinho. Krishna está o tempo todo com você, o tempo todo. Certo? Então ele vai te inspirar. E essa destruição, né? Krishna também nem precisa matar os demônios, não. O próprio tempo, que é a energia de Krishna, vai matar essa insensatez, né? Vai tirar o corpo do demônio, por mais que ele pense em desenvolver tecnologias ou yogas, poderes místicos que tentem, né, criar essa suposta imortalidade. Isso aí não é possível. Todo esse universo que estamos vivendo, ele também é criado, mantido e dissolvido. Você pode viver até o final só desse universo, a sua pretensa imortalidade. Porém, quando Krishna, através de Mahavishnu, dissolver esse universo em si mesmo, você perde tudo. Essa imortalidade vai para o beleléu, né? Some, né? Vamos ficar mais conscientes, né? Se você chegou nessa aula aqui 21, essa parte 21 da nossa explicação, significa que você realmente já é um devotão de Krishna, né? Porque se você está com tanto interesse assim, vamos logo nos ocupar
em viver dia a dia cada vez mais sintonizados com os pés de lótus de Krishna, fazendo aquilo que Deus nos inspira dentro do coração. E aí vamos praticar, né? Usar os nossos talentos para, de alguma forma, divulgar para outras pessoas essa necessidade espiritual que a humanidade precisa no momento. Não é que você vai querer salvar alguém, né? Vai abrir a sua igreja, e aí dentro da sua igreja você vai mostrar a sua misericórdia e você vai se tornar um mestre famoso. Nada disso. Você tem que fazer por você mesmo. Você vai avançar na sua vida e aí você vai vibrar transcendentalmente, e dentro da sua vibração, dentro daquilo que se chama o mundo manifestado através da sua forma física atual, você vai receber a realidade de relações, de instruções com as pessoas que Krishna enviar para você. E de dentro do seu coração ele vai te dar inspiração para você falar sobre Krishna dentro dessa plataforma autorrealizada, e dentro do coração das pessoas que realmente estão querendo ouvir um devoto falar, Krishna também vai dar inspiração para que ela se mantenha nessa relação com associados superiores, né, da energia superior de Krishna, da potência interna divina, e tudo vai seguir a diretriz do que cada um escolhe, sem ser, né? Eu sou amigo de Krishna, Krishna gosta de mim. Não é assim. Isso é interesse também. Serviço devocional puro, amar por amar. Ame a Deus porque Deus é Deus e Ele é Krishna, e você tem que ficar com a mente fixa em seus pés de lótus, canta o santo nome, né? Confia, segue forte, não aceita mais a intromissão encantadora desses modos da natureza material. Pede para Krishna te ocupar em algum serviço específico nesse mundo. Ajuda os devotos avançados que estão falando essa mensagem. E Krishna diz que ele vai tirar esse véu da ilusão. E aí você vai ficar em paz, vai ficar tranquilo. Imagina, você vai ficar conectado com Deus. Tem coisa melhor do que isso? Ficar conectado com a fonte de toda a felicidade, de todo amor. E isso é incondicional. Você fica recebendo o tempo todo essa energia ananda, essa energia feliz, essa consciência. Você é um ser renovado a cada momento. Não tem mais essa coisa de repetição de coisa velha. Você está situado numa posição onde tudo se torna pleno, novo, jovem. A juventude da existência se manifesta em você. E aí você caminha nesse mundo observando, né? O lado externo, o seu corpo, essa escola de Maya. Porém, você está nesse mundo, mas você não é mais desse mundo. Você é um servo eterno de Krishna, se movimentando na potência interna de Krishna, que se manifesta como a superalma no seu coração. Vamos então repetir esse verso para terminarmos, ok? Ninguém é querido pela suprema personalidade de Deus, nem ninguém é seu inimigo ou amigo, mas ele dá inspiração àqueles que não o esquecem e destrói os que o esquecem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol.